Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Hebreus 4,16, muito bom dia. Que versículo para começar esse dia, né? Hoje nós vamos falar de um tema incrível, necessário para a gente respirar, a misericórdia de Deus. E esse tema vai falar muito ao seu coração. Quero agradecer você que está aí nos assistindo, que abriu a porta da sua casa para que a gente possa passar esse momento juntos e dizer para você ficar aí que o programa está especial. A misericórdia de Deus é a graça nossa recebida todos os dias. E para começar, eu separei um trechinho do vídeo do pastor Arival Dias Casimiro falando sobre misericórdia. Depois tem dica de livro, tem dica de música, tem umas frases que eu separei aqui especiais e tem uma entrevista especial falando sobre misericórdia que vai falar ao seu coração. Então fica aí, assiste esse trechinho rápido do vídeo que eu já volto para continuar falando mais de misericórdia com você. Meus amados irmãos, eu creio que na nossa relação com Deus, o atributo que nós mais desfrutamos de Deus é o atributo da misericórdia. O profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Salmo 103 diz que Deus não nos trata segundo os nossos pecados, segundo as nossas transgressões, porque Ele conhece a nossa estrutura e Ele sabe que nós somos o quê? Pó. A misericórdia de Deus significa que Ele está sempre disposto a nos socorrer no tempo da aflição. E a aflição muitas vezes causada por nós mesmos, ao nos afastarmos de Deus. E ao nos afastarmos de Deus, nós merecemos o juízo, a punição, a disciplina. Mas é impressionante na Bíblia que antes de Deus aplicar alguma disciplina sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre os seus filhos, Ele ainda dá uma oportunidade para que o povo se arrependa, para que o povo se volte para Ele, e Ele então, na sua misericórdia, Ele está disposto a suspender aquela disciplina, porque Ele tem prazer na misericórdia. E esse texto de Amós é muito interessante, esse profeta, boiadeiro, esse profeta agricultor, e ele foi levantado por Deus, justamente na época do rei Uzias, e também até Jeroboão II, para trazer uma mensagem de misericórdia, mas ao mesmo tempo anunciar o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre as nações, e sobre a casa de Israel e sobre a casa de Judá. Mas nesse versículo, nesse capítulo 5, nós temos o terceiro sermão dele, e ele coloca aqui, no versículo 4 que você leu comigo, diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel. Então preste atenção, não é o profeta que está dizendo, mas é Deus que está dizendo. E Deus está dizendo de forma inequívoca. O que Ele está dizendo tem um direcionamento, é exclusivamente para a casa de Israel. E Ele vai nos propor aqui algo que está presente em todo o Novo Testamento, está presente em toda a Bíblia. É que buscar ao Senhor é a nossa única esperança. Buscar ao Senhor é a nossa única saída. Nós não temos outra saída na vida como crentes, como igreja, a não sermos buscar ao Senhor. Que bênção essa reflexão, né, sobre misericórdia e sobre mais coisas que envolvem a misericórdia, né? Sobre o nosso posicionamento diante de Deus e como é bom conhecer a Deus
e entender como ele pensa para a gente tanto desfrutar da misericórdia dele, quanto nos obedecer, né? Buscar o Senhor. É muito bom poder refletir sobre isso. Espero que você tenha gostado desse trecho do vídeo. Muito boa a pregação do pastor Arival, né? Esse trecho desse sermão está lá no YouTube. Se você quiser assistir, é só procurar A Misericórdia de Deus, com o reverendo Arival Dias Casimiro, que você pode ver a pregação inteira lá. E agora, quero falar de uma música para você, uma música muito especial, e que é a dica de música que a gente dá todo dia aqui, que toca na Rádio Pinheiros, e uma rádio missionária para edificar a sua vida. Vamos lá para a dica de música. E a música é Parecido Contigo, do Rodolfo Abrantes. Essa música é incrível e ela fala assim, ó: Santo, venha transformar o que sou num filho seu. Santo, estar perto de ti me deixou mais parecido contigo. Deixa eu ver o que você está fazendo, pois se eu não te ver, nada posso fazer. Sentindo o teu sentimento, eu irei me mover com o que te move. Como não perceber que é a expressão que você espera que eu seja? É para quem me ver, poder te ver em mim, que eu venha mostrar esse amor na mesma medida que você me amou. A música incrível da dica de hoje chama Parecido Contigo, do Rodolfo Abrantes. O Rodolfo é uma bênção aí nos nossos caminhos, né? E essa música toca na Rádio Pinheiros. Eu quero lembrar você que se não baixou ainda o aplicativo da rádio, é muito simples, no celular você baixa, é gratuito, no Google Play ou Apple Store. Você pode ouvir quando e onde quiser, é leve, não pesa, pode fechar o celular e fica lá tocando. Então você pode ouvir aonde quiser. Música Parecido Contigo, do Rodolfo Abrantes. E agora tem mais informações que a Tainá sempre traz para a gente ficar ligadinho do que em coisas, tudo que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E a Tainá vai falar com a gente agora um assunto para a gente ficar mais ligado. Vamos ver, o que você trouxe para a gente, Tainá? Estamos juntos desde março apoiando a campanha de cestas básicas da IPP. E nós já arrecadamos até o momento mais de 29 mil cestas. Mas nós não paramos por aí, não. A meta agora é atingir 35 mil cestas básicas. O valor da arrecadação, R$ 40,90. Os 90 centavos é para diferenciar qual a campanha que você está colaborando. E você pode contribuir de acordo com os dados que aparecem aqui na sua tela. Participe, ajude o seu irmão. Muito bom, Tainá, muito bom. Cestas básicas, né? A campanha continua e eu espero que você consiga continuar ajudando, né? Às vezes pode divulgar, pode doar, pode orar, mas que bom, Tainá, obrigado por sempre estar nos trazendo essas informações. E a campanha continua, gente. A pandemia não acabou e a gente continua arrecadando, então você pode doar aqui na igreja, ou pode pedir para retirar, enfim. Obrigada, Tainá. E agora a gente vai falar sobre misericórdia com o reverendo Roberto Carlos, que ele é casado com a Leide há 22 anos e tem um casal de filhos, Rafael e Lídia. Olha, minha xará. Tem formação teológica com especialização nas áreas de plantação e revitalização de igrejas. Está há 20 anos no ministério pastoral, onde já plantou 3 igrejas e atualmente é pastor da primeira igreja presbiteriana de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, onde está realizando um trabalho de revitalização. Vamos ver, o reverendo Roberto Carlos já está online, vamos ver se ele já está online. Não, então enquanto ele entra, eu gostaria de ler uma frase que eu separei sobre misericórdia, que o Sproul fala, se puder colocar na tela, ele fala assim, ó: o fato de eu estar respirando esta manhã é um ato de misericórdia divina. Deus não me deve nada, devo a Ele tudo. R.C. Sproul. Olha, é muito bom a gente poder refletir sobre isso, porque eu não sei qual o problema que talvez você esteja passando. A gente sempre tem um probleminha que a gente está passando, né? Mas refletir que a gente não, que Deus não nos deve nada, né? E às vezes a gente pensa, pô, podia resolver esse problema, né? E não, Ele está no controle de tudo. Tem outra frase.
do Martin Lloyd Jones, que ele fala assim: ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos, e também que olhamos para Deus em total submissão a Ele, dependendo inteiramente da sua misericórdia e graça. É muito interessante ver que a gente depende totalmente da misericórdia e graça de Deus. E eu queria falar para você, se tem alguma coisa que está incomodando seu coração, que está hoje de manhã, que você acordou, tem um problema, se coloque diante do Senhor e ore a Ele pedindo mais misericórdia, mais graça dEle, porque quando a gente faz isso, Ele atende, Ele manda misericórdia, graça, vai lá onde só Ele pode chegar no nosso coração e nos ajuda a resolver as situações e fica muito mais claro, mais fácil, né, para a gente conseguir enfrentar as tempestades da vida aí que não são fáceis, a gente sabe. E Jesus falou para a gente que a gente teria aflições, né, mas que Ele estaria conosco durante as aflições, né, que Ele está junto com a gente. Queria saber se o reverendo Roberto Carlos já conseguiu entrar. Ainda não? Então a gente vai fazer um intervalinho rápido, só para ver se a gente consegue contactar o reverendo e a gente volta com a entrevista com ele, tá bom? Fica aí que a gente já volta. Assiste aí o intervalo que tem informações interessantes para você. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. João 3:21. IPP TV, a sua TV missionária. Olha que delícia poder refletir nesse versículo, né? Sempre bom, sempre nos traz profundidade com Deus quando a gente reflete, quando a gente medita nas Escrituras, né? Na palavra dele. Vamos lá, vamos conversar com o reverendo Roberto Carlos para falar sobre misericórdia. Ele vai explicar um pouco mais. Bom dia, reverendo. Olá, Lídia, bom dia. Bom Uma alegria dia. muito grande poder participar da programação com vocês. De antemão, eu quero parabenizar todos que fazem aí a IPP TV. Vocês têm sido instrumentos da bênção de Deus na vida de muitas pessoas. Inclusive, inicialmente, eu gostaria de... Acho que deu uma travadinha, né? Ai, que pena, mas é uma benção, né? Essa TV tem sido um instrumento. E se você tem gostado também, escreve aqui nos comentários para eu ler como que a IPP TV tem edificado sua vida. Caiu um pouquinho a internet, vamos ver se a gente consegue voltar. E aí, você me fala como que a IPP TV tem edificado sua vida. Você vê? É um assunto tão interessante, gente. É tão importante falar sobre a misericórdia de Deus que dá esses imprevistos, né? A gente está acostumado nessa pandemia que esses imprevistos aconteceram várias vezes e acontece, né? Não tem o que fazer. Mas a gente vai falar sobre a misericórdia de Deus, o que é a misericórdia de Deus e qual a diferença entre graça e misericórdia e também como identificar melhor os atos de misericórdia de Deus nas nossas vidas. Às vezes a gente nem percebe o quanto Deus tem sido misericordioso com a gente, né? Você já percebeu algum ato de misericórdia de Deus? Enquanto o reverendo não entra, eu vou falar aqui com vocês. Quero saber de um testemunho seu, de um ato de misericórdia que Deus teve com você, se quiser compartilhar com a gente, claro. E fala aí um testemunho que você sentiu que Deus foi misericordioso com você. E também a gente vai falar como fazer um estudo mais profundo desse tema, olha que interessante, e exemplos de personagens bíblicos que desfrutaram da misericórdia de Deus. Vamos lá, acho que ele voltou, olha que assunto interessante, por isso que tem guerra espiritual, mas a gente vai lá, vamos conseguir. Pastor? Tivemos um probleminha aí, mas estamos de volta, Opa, graças a Deus. Glória a Deus, que bom. Eu acho que agora vai. Tá, vamos. Eu estava falando aqui sobre a importância do trabalho de vocês, especialmente nesse período de pandemia, e eu gostaria de testemunhar para vocês aqui que a IPP TV tem sido instrumento da bênção de Deus na vida de muitas pessoas aqui no sertão do Rio Grande do Norte. Uau.
E domingo passado nós recebemos uma família na igreja que inclusive fez questão de, após o culto, nos aguardar justamente para testemunhar o fato de que eles estavam vindo à igreja e que eram frutos das programações aí da IPP TV. Nossa, Então, parabéns aí por esse lindo trabalho. louvado seja E eu Deus. fico muito feliz por ter sido convidado para participar desse tema, ou para conversar com vocês sobre esse tema que é de tão grande importância para os nossos dias, tendo em vista as dificuldades que nós temos enfrentado em nossa nação e, de modo geral, no mundo em que nós vivemos. Então, parabéns pela iniciativa, pelo cuidado de vocês em terem como propósito alcançar o coração das pessoas, sempre com uma mensagem de paz, uma mensagem de esperança. E nós estamos aqui pela misericórdia de Deus, né? Tudo que ele fez é exatamente isso, pastor. É gostoso da gente saber disso, porque é um feedback que a gente crê que vem de Deus para nos dar força para continuar, né? Porque a gente não busca aqui sucesso, nem nada, nem fama, a gente busca realmente isso que o Senhor nos falou. Deus não deixa saber enquanto a gente está fazendo, mas depois ele dá um feedback que é para glorificar o nome dele, né? É que nem eu falo, se a gente quisesse sucesso, quisesse fazer para ganhar números, seguidores, não, a gente estaria na Globo e em qualquer outro lugar, né? Mas não, a gente está aqui porque o objetivo é esse, é alcançar vidas, e um feedback desse eu creio que vem da parte de Deus para nos fortalecer, não só eu, como toda a equipe de vidas, dos testemunhos que nós temos alcançado. Mas vamos lá, que o assunto é muito bom para glória a Deus. Eu fiquei muito feliz com esse testemunho e foi um presente de Deus para saber que tem pessoas ouvindo. Eu li uma frase hoje de manhã do Spurgeon que fala, mesmo se a gente pregar a palavra e nenhuma, é do Spurgeon, mesmo se a gente pregar a palavra e nenhuma pessoa for convertida, ainda assim Deus será glorificado na pregação da palavra. Então é isso, e quando tem ainda frutos, ele também é glorificado. Que bênção, pastor, bom saber. Vamos lá. Conta pra gente, pastor, o que é misericórdia nas Escrituras? Muito bem, de forma bem direta, o termo misericórdia na Escritura significa literalmente você colocar o coração na miséria do outro, ou tratar a miséria do outro como se fosse a sua miséria. Sempre que nós olhamos para a Escritura Sagrada, a misericórdia está sempre relacionada ao comportamento de alguém que, estando em uma condição excelente, se coloca no lugar daquele que está em uma situação menos favorecida ou em uma situação de miséria. Por exemplo, quando a misericórdia, o termo misericórdia, ele é utilizado para falar sobre a pessoa de Deus agindo em nosso benefício, ele aponta para um Deus santo, para um Deus gracioso, que se exercita em benefício do pecador miserável que está em um estado de miséria. Então, basicamente, nós podemos dizer que, de forma bíblica, misericórdia significa colocar o coração na miséria do outro ou agir como se a miséria do outro fosse a nossa miséria. Que coisa linda pensar dessa forma, né, pastor? E tem uma coisa muito interessante que a gente às vezes confunde um pouco misericórdia com graça, né? Eu queria que o senhor explicasse qual a diferença entre a graça e a misericórdia. Exatamente. Muitas vezes nós confundimos misericórdia com graça justamente porque são duas virtudes distintas que caminham lado a lado. Não dá para você dizer que alguém que é misericordioso não é gracioso, e não dá para você dizer que alguém que é gracioso não é misericordioso. Porém, quando nós estudamos os dois termos na Bíblia Sagrada, nós somos levados a concluir que trata-se de virtudes distintas. Por exemplo, a graça é a virtude que leva alguém a agir positivamente em favor de alguém que não está merecendo receber aquele determinado cuidado. Já a misericórdia é a virtude que leva alguém a dar ao outro
justamente aquilo que ele não merece. Deixa eu tentar formular melhor. Caso de graça. Então, a graça é você dar a alguém aquilo que positivamente ele não merece, de forma alguma. Já a misericórdia é você não dar ao indivíduo justamente aquilo que ele merece. Então, vamos tentar ilustrar com um exemplo bíblico. A parábola do filho pródigo apresenta para nós esses dois exemplos. A parábola do filho pródigo ela é bastante conhecida na Bíblia Sagrada. Em um primeiro momento, o filho pródigo se dirige ao pai e exige que o pai conceda a ele a parte dos bens que ele cabe, a parte da herança. E esse comportamento, claro, era um comportamento desonroso, tanto naquela cultura quanto caso acontecesse em nossa cultura hoje. Mas o pai, por um ato de graça, atende ao pedido do filho e concede ao filho justamente ali a herança que ele não estava merecendo. Depois de algum tempo, o filho viveu a experiência nos prazeres da vida, perdeu tudo o que o pai havia lhe dado, depois ele volta para casa e o seu pai sai ao seu encontro. Como um ato de misericórdia, o pai não dá a ele aquilo que ele merecia, que era a rejeição. Em um primeiro momento, o pai deu a herança que o filho não merecia. Em um segundo momento, o pai não deu a rejeição que o filho merecia e o tratou com festividades e com honras, coisas desse tipo. Portanto, são termos que caminham juntos, são virtudes que caminham juntas na Escritura Sagrada. Não dá para nós separarmos o exercício da graça do exercício da misericórdia em hipótese alguma. Fenomenal essa explicação, pastor. Deu para ficar bem claro sobre a diferença da misericórdia e graça. E agora tem uma questão muito interessante que às vezes é muito comum não identificarmos, né, quando Deus é misericordioso com a gente, né, pastor? E isso deve acontecer 24 horas por dia, né? Com certeza. Né? Mas como que a gente pode fazer para identificar melhor a misericórdia de Deus na nossa vida, pastor? Olha, eu sei que nós vivemos em uma sociedade onde constantemente nós somos tentados a ficar procurando coisas novas em nossa vida que apontem para a misericórdia de Deus, para o amor de Deus. Meio que temos essa necessidade emocional, embora não seja um comportamento bíblico. Porém, eu entendo que a melhor maneira de nós identificarmos a misericórdia de Deus para com as nossas vidas é olhando sempre para Jesus. Então, sendo Deus, homem, por causa da misericórdia que ele desejou exercitar em nosso benefício. Sendo rico, ele se fez pobre. Sendo eterno, ele se fez mortal. Sendo ele sem pecado, se fez pecador em nosso lugar. Então, eu não consigo olhar na Escritura Sagrada e ver um exemplo mais autêntico, mais legítimo, mais profundo, mais amplo do que o de Jesus, agindo sempre em nosso benefício, desde o processo da encarnação até a sua crucificação. Em toda a obra salvadora de Jesus, nós vemos a misericórdia de Deus se manifestando de forma intensa e até mesmo indescritível. Misericórdia essa em nosso benefício. Então, embora nós tenhamos assim exemplos diários que pudéssemos mencionar sobre a misericórdia de Deus para com as nossas vidas, não existe assim um exemplo mais profundo do que o exemplo dado por nosso Senhor Jesus Cristo. Todo momento que a gente olhar para a cruz, a gente enxerga essa misericórdia, né, pastor? Fenomenal, fenomenal resposta. E, pastor,
o senhor falou algo uma palavra que me chamou a atenção, indescritível. Não tem mesmo como a gente descrever a misericórdia de Deus. Mas o que eu queria perguntar é como que a gente pode... diz que para se aproximar de Deus a gente precisa conhecê-lo, né? Como que a gente pode conhecer mais sobre a misericórdia de Deus fazendo um estudo mais aprofundado da Bíblia? Na Bíblia, né? Sobre misericórdia. Ok. Vale sempre lembrar que a nossa norma, o nosso livro normativo é a Escritura Sagrada. Tudo que nós desejarmos conhecer de Deus e sobre as virtudes de Deus, os atributos de Deus, nós devemos ir até a Escritura Sagrada. Primeiro, eu acredito que um contato diário com a Bíblia Sagrada, uma vida de leitura devocional diária, ela nos ajuda a conhecer bem a misericórdia de Deus, tendo em vista os diversos exemplos do exercício da misericórdia de Deus, sobre a vida de diversos personagens bíblicos ao longo da história do povo de Deus. Porém, se você me permite, eu gostaria de fazer algumas indicações de livros aqui, por favor, já pastor. que trata-se de uma questão de estudos. Eu até separei alguns aqui. Esse livro é um livro excelente, eu acredito que vocês tenham ele aí, na livraria da Igreja de Pinheiros. É um livro extraordinário. Ele fala sobre o ser de Deus e os seus atributos. E esse livro, ele nos ajuda a entender a misericórdia de Deus e a relação da misericórdia de Deus com os seus atributos. Por exemplo, às vezes, algumas pessoas, quando falam sobre o atributo de perfeição de Deus, elas não têm ideia de que a perfeição de Deus se dá justamente pelo fato de que Deus ele é pleno em cada um de seus atributos. Então, por exemplo, a misericórdia de Deus não é maior do que o seu amor. O amor de Deus não é maior do que a sua graça. A graça de Deus não é maior do que a sua justiça. Esses atributos que apontam para uma face da mesma moeda, que nada mais é do que a bondade de Deus, que se revela através da graça, através da misericórdia, que ele exercita em nosso benefício diariamente, são atributos que estão vinculados a outros atributos. Então, para termos uma compreensão mais profunda da misericórdia de Deus, faz-se necessário conhecermos um pouco mais outros atributos de Deus que nos impulsionam ao encontro da misericórdia de Deus. E, Lídia, se você me permite, um outro livro muito bom, esse daqui do A.W. Pink, Os Atributos de Deus. Esse livro também é excelente, é um pouquinho menor do que aquele outro, mas também é um livro de uma profundidade, de uma linguagem muito simples. E, por fim, eu gostaria de apresentar esse daqui. Ele é bem mais prático, A Lei da Bondade. Esse livro é um livro da editora Fiel, mas é um livro extraordinário porque ele nos dá a oportunidade de conhecermos o exercício da misericórdia, da bondade, de modo mais prático, através de exemplos do cotidiano. Então, basicamente, a minha resposta à sua pergunta sobre como se aprofundar mais sobre o tema, a misericórdia de Deus, seria: procure ter uma vida devocional diária, lendo a Escritura Sagrada sistematicamente e exaustivamente. Tendo este contato, você vai poder, de fato, conhecer a misericórdia de Deus exercitada na vida de muitos e muitos personagens bíblicos, homens e mulheres. E a título de literatura, são essas aí, pelo menos as mais conhecidas, e são literaturas que abençoaram e têm abençoado muito a minha vida. Eu gostaria de indicar aí para aqueles que tiverem interesse. Fenomenal, pastor. Eu tenho, assim, dica de livro como um presente dado por Deus para a gente, porque é uma preciosidade, né? Obrigado, livros incríveis. Eu vou querer também, porque me interessou muito. E preciosidade essas dicas aí, pastor. E agora, continuando assim, eu queria que o senhor
falasse de alguns exemplos bíblicos, de personagens bíblicos que foram misericordiosos e como foi isso. Conta um pouquinho para a gente de alguns, assim. Tem bastante exemplo, né? Ok. A Bíblia é recheada de bons exemplos. Primeiro, é preciso que fique bem claro assim que o exercício da misericórdia ele jamais será exercitado de forma plena por nós, pecadores. Então, Deus, no exercício de sua graça, diariamente nos dá do seu Espírito, nos dá da sua graça e nos dá as condições necessárias para nós nos exercitarmos na virtude da misericórdia. Agora, é bom sempre lembrar que, de forma plena, só há alguém que é plenamente misericordioso. Este alguém é Deus, no sentido de atingir o grau máximo do exercício da misericórdia. Por que que isso é necessário? É necessário que isso seja dito. Porque, às vezes, alguém, no afã de praticar boas obras, de fazer aquilo que precisa ser feito, adota um legalismo para a sua vida cristã na prática. E a pessoa passa a viver em torno desse legalismo, como se a relação dela com Deus dependesse de ela ser misericordiosa, de ela ser graciosa. Claro, a nossa relação com Deus, ela resulta nestas coisas. Agora, a relação, essas práticas diárias de misericórdia, de exercício de graça, nunca serão a razão de nossa relação com Deus. A relação com Deus reflete em uma vida de atos de misericórdia e atos de graça, mas nunca o contrário. Então, o primeiro personagem que me vem à mente agora, nesse momento, é a pessoa de José. José, para mim, é um extraordinário exemplo de misericórdia. José foi vendido como escravo pelos irmãos dele. No Egito, ele viveu diversas situações onde ele foi caluniado, onde ele teve que pagar um alto preço sem ter feito nada de errado. Então, no momento em que ele poderia se vingar daqueles que de alguma forma prejudicaram, ele exercitou ali a sua misericórdia. No fim, depois da morte de Jacó, pai de José, os irmãos de José procuraram José e apresentaram algo como que uma fala do pai de José, pedindo a José que não desse a eles que eles mereciam. Então, José, Deus havia transformado o mal que eles haviam aplicado à vida de José em bem. Então, ali nós vemos o exercício da misericórdia, porque José não deu aos seus irmãos aquilo que eles mereciam receber. Voltando lá para o início da nossa fala, graça é quando você dá a alguém algo que positivamente ela não merece. Misericórdia é quando você não dá a alguém aquilo que negativamente ela merece. Então, José não deu aos seus irmãos aquilo que eles mereciam receber, que era a sua vingança. Esse, para mim, é um exemplo extraordinário de misericórdia. Um outro exemplo assim que eu vejo de misericórdia é na vida do profeta Oséias. E vocês, se há alguém aí nos ouvindo que ainda não leu o livro do profeta Oséias, leia o livro do profeta Oséias, porque assim, é uma riqueza, é de uma riqueza extraordinária, e a misericórdia de Deus é algo que está sempre em foco. Inclusive, há um sermão do pastor Hernandes sobre a Oséias e a relação dele com a esposa dele, um sermão lindíssimo, um sermão muito profundo, que vale muito a pena aí, procurar nos arquivos aí do YouTube, da IPP, e assistir esse sermão do pastor reverendo Hernandes. Então, voltando para o exemplo de Oséias. Oséias casou-se com uma prostituta. Nós temos o exemplo de graça.
A mulher de Oséias era uma prostituta, ela teve diversos filhos ao longo da relação com Oséias, filhos da prostituição. No final da vida dela, por ter se entregue à prática da prostituição, ela está lá no mercado de escravos, aquela coisa toda, e Oséias vai lá e, como um ato de misericórdia, arremata ela, aquela que já era a sua esposa por direito, então ele arremata ela, compra ela ali e exerce ou exercita a misericórdia para com a sua esposa. Então esse é um ato assim extraordinário de misericórdia. É um livro muito profundo, o livro do profeta Oséias. Se você for um pouco emotivo, é quase impossível você não chorar fazendo devocionais no livro do profeta Oséias. E, por fim, eu gostaria de me reportar mais uma vez ao maior de todos os exemplos de misericórdia, que é a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo sempre será para nós esse protótipo, esse modelo de filho que Deus deseja que cada um de nós sejamos. Fenomenal, pastor. Sem palavras, aqui eu estava meditando no que o senhor estava falando, muito bom a gente refletir como isso já nos faz refletir e nos tornar mais gratos, né, a Deus pelo que Ele faz, né, a misericórdia dele conosco, assim, e a gente se identifica. Se olhar a Bíblia, tem vários personagens, né, e muito bem colocado, José, Oséias, né, muito bom, e o nosso Jesus. Fenomenal, pastor, muito bom. E agora, pastor, a gente fica refletindo e fica pensando assim, né, será que eu tenho sido misericordioso? Eu queria perguntar para o senhor o que eu posso fazer se eu identifiquei que eu não estou sendo misericordioso. Como que eu posso ser misericordioso? O que eu posso fazer, pastor? Ok. Primeiro eu vou me reportar aquilo que eu falei anteriormente. É preciso sempre muito cuidado para nós não nos tornarmos legalistas no exercício de práticas piedosas. Às vezes, nós confundimos muito o legalismo com o exercício das virtudes cristãs. Agora, nós precisamos nos lembrar que o exercício da misericórdia não é algo opcional na vida de um cristão. Primeiro, é preciso que fique bastante claro. O exercício da misericórdia não é opcional. O exercício da misericórdia é um dever. Quando nós vamos para Mateus, capítulo 5, versículo 7, lá está escrito: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As bem-aventuranças nada mais são do que as características do cidadão do reino dos céus. Então, é totalmente inaceitável a um cristão verdadeiramente convertido, viveu sua experiência de novo nascimento em Cristo, dizer assim: olha, eu não tenho o dom da misericórdia. Na verdade, a misericórdia não é um dom. A misericórdia é uma virtude que, assim como o amor, precisa ser praticada diariamente. Em alguns momentos, nós não vamos encontrar inspiração no objeto de nossa misericórdia para praticar misericórdia. Mas o nosso objeto de inspiração para a prática da misericórdia deve ser sempre a pessoa de Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo, em todos os momentos, é misericordioso conosco. Jesus Cristo, em todos os momentos, deixa de nos dar negativamente aquilo que nós merecemos. Ele não nos trata segundo os nossos pecados. A palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são justamente a causa de nós não sermos consumidos. Então, o nosso objeto de inspiração para o exercício da misericórdia não é o nosso objeto de misericórdia, ou seja, aquele que necessita de nossa misericórdia, e tampouco as circunstâncias, porque se nós olharmos para ter como base do exercício de nossa misericórdia aquela pessoa que precisa de nossa misericórdia, nem sempre será conveniente a nós exercitar a misericórdia. Então, a misericórdia é algo que precisa ser exercitado como um dever cristão. Quando vocês e eu deixamos de nos exercitar na misericórdia, nós pecamos contra Deus,
justamente porque Deus tem sido misericordioso para conosco e nós, da mesma maneira, deveríamos ser misericordiosos para com aqueles que necessitam de misericórdia. Né? Jesus ele conta, inclusive, uma parábola do credor incompassivo de alguém que recebeu o perdão, né, de uma dívida impagável e depois ele encontra um de seus conservos que devia uma dívida infinitamente menor do que aquela que ele havia sido perdoado. E então ele trata o indivíduo que lhe devia um valor infinitamente melhor, com rigidez, ele é implacável, quando na verdade ele deveria ter exercitado a misericórdia. Então, olhando para a Bíblia, primeiro, nós não podemos ser legalistas, tem que ter bastante cuidado com isso. Eu não consegui ser misericordioso em determinada situação, eu acho que isso fez com que Deus agora me colocasse em uma situação inferior à que eu estava antes, nada disso. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida se renova amanhã. Se você, em um momento, foi omisso no exercício da misericórdia, ore a Deus, peça perdão pelo seu pecado, confie na graça de Deus. Eu não desejo a misericórdia. Peça a Deus que gere em seu coração o desejo de ser misericordioso, porque esta é uma das muitas características dos filhos e filhas de Deus, a misericórdia. Fenomenal, pastor. Eu estou amando aqui ouvir o senhor. E eu estou vendo que não é só eu, não. Eu estou vendo que tem mais pessoas aqui que estão falando. Que bênção ouvir o pastor. Bom dia. A Tuane falou, bom dia, reverendo Roberto, uma bênção em nossas vidas. A Tânia falou, a paz do Senhor. Primeira vez que ouço este pastor, uma bênção. A Bijoy falou, obrigada, pastor, por esse banquete espiritual. Faço minhas as suas palavras. A Bernadette, né? Reverendo Roberto é um exemplo de servo do Senhor, esposo, pai e grande amigo. Olha que bênção, pastor. Também eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que estão assistindo. Aqui é Rita, que mandou do vídeo, né, do pastor Arival, uma bênção para nossas vidas, muito usado por Deus, com a palavra certa para cada momento, é verdade. Mãe. A Sirlene, do muito bom programa, que Deus abençoe, continue abençoando a IPPTV. Obrigada, Sirlene. O Leonardo Palmeira falou, bom dia, Lídia, graça e paz. Bom dia, Leonardo, sempre com a gente também, que Deus abençoe, obrigada. O Guilherme Trigueirinho falou, só o fato de sairmos de casa e voltar com saúde já é misericórdia de Deus, é verdade. A Silvane também, graça e paz. Pastor, fenomenal suas colocações. Eu quero assistir depois o programa de novo para eu digerir bem, porque como a Bernadette falou, é um banquete espiritual mesmo, e Deus nos dá essa graça de podermos desfrutar disso, né? É uma bênção. E eu queria te perguntar, pastor, o senhor está aí no Rio Grande do Norte, né, realizando na Igreja Presbiteriana Pau dos Ferros. Quem quiser encontrar o senhor, tem canal? Por onde encontra? Ou mais pregações, mais conteúdos? Você consegue encontrar a Primeira Igreja Presbiteriana de Pau dos Ferros no YouTube, no Facebook Presbiteriana Pau dos Ferros, certo? E também no Instagram, @Presbiteriana Pau dos Ferros. Você encontra facinho. Aí, a cidade de Pau dos Ferros fica no alto oeste do Rio Grande do Norte, sertão nordestino. Nós estamos aí a pouco mais de 450 quilômetros da capital do estado. Aqui nós já fazemos divisa com a Paraíba e com o Ceará. Então, estamos a 3.000 quilômetros de São Paulo. É uma distância bem razoável, mas quando quiserem nos visitar, serão bem-vindos aqui. Que bênção, pastor. E tem uma perguntinha que eu quero fazer para o senhor ainda, sobre o versículo que fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Esse se renova a cada manhã, às vezes eu fico pensando, renovam, por que ele usou essa palavra, renovam? Eu queria que o senhor explicasse para a gente.
A ideia do renovo das misericórdias do Senhor é que elas não perdem a sua validade nem a sua intensidade. Então, por exemplo, eu vou colocar o exemplo do amor. O amor de Deus por nossas vidas, antes de nós nascermos, era o mesmo amor que Deus tem por nós hoje. Então, a misericórdia que Deus teve de nós na semana passada não é uma misericórdia diferente da que Deus está tendo de nós hoje e terá de nós amanhã. Então, essa ideia de renovo é porque o frescor da misericórdia de Deus é sempre algo permanente. A intensidade da misericórdia de Deus não muda jamais. A misericórdia de Deus, ela não enfraquece de forma alguma. E a ideia de renovo ainda traz para nós a esperança de que se há algo que Deus deseja exercitar em nosso favor, como seus filhos e filhas, é a sua misericórdia. Então, não dá para vocês e eu dizermos coisas do tipo, nossa, como eu errei bastante ontem, eu estou até assim, com medo de Deus hoje não ter misericórdia de mim, porque eu cometi muitos erros no dia de ontem e eu estou diante de uma situação que eu não sei como me comportar. Sempre que nós nos arrependermos dos nossos pecados, sinceramente, confessarmos os nossos pecados a Deus, nós provaremos de maneiras diversas a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Então, nós temos aí como se fosse uma linguagem poética para, de alguma forma, trazer um entendimento que nos seja compreensível de algo que, em sua a totalidade, em sua essência, não pode ser compreendido por nós em sua totalidade. Então, daí a ideia do renovo das misericórdias de Deus. Nós podemos dizer o seguinte, a misericórdia de Deus é algo com o qual vocês e eu sempre podemos contar. Incrível explicação, pastor. Muito obrigada. E eu pensei aqui que uma vez uma amiga, uma discipuladora, falou para mim que isso não isenta as consequências dos erros, né? Porque às vezes a gente pensa, Não. mas a gente não tem que ter medo das consequências, porque mesmo assim Deus, ele está conosco, né? Mas às vezes tem as consequências também, mas isso não significa que não há misericórdia, né? Porque às vezes as pessoas confundem isso, né, Exatamente. pastor? Se você me permite, eu gostaria de trazer aqui o exemplo do ladrão da cruz que foi salvo por Jesus na hora de sua condenação. Então, pelas leis romanas, aquele homem havia praticado determinados crimes e ele estava ali recebendo uma sentença dos seus pecados, que era a crucificação. Pelas leis divinas, os pecados daquele homem mereciam consequências eternas, ou seja, aquele homem merecia o inferno. Mas Jesus, no exercício de sua misericórdia, então disse para aquele homem, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Veja, Jesus, ele no exercício da misericórdia, livrou aquele homem de sua condenação eterna. Mas os pecados que ele cometeu ao longo de sua vida trouxeram sobre a sua vida consequências que ele deveria passar por elas. Então, por exemplo, uma pessoa que mente, então tem uma vida de mentiras. Deus perdoou essa pessoa, ela é uma nova criatura, ok. Mas essa pessoa ficou com uma pecha, com um estigma de ser uma pessoa sem credibilidade, por causa das inúmeras mentiras que ela possa ter contado ao longo de sua vida, e isso é uma coisa que ela terá que carregar por muito tempo de sua vida. Algumas pessoas, às vezes, não vão acreditar, por exemplo, na mudança da pessoa. Então, é uma consequência do pecado da pessoa. Uma pessoa que vivia uma vida de prostituição, ela pode ter uma vida transformada por Deus, ela é perdoada por Deus, mas em dados momentos, aqueles estigmas da vida pregressa, eles poderão aparecer de forma muito nítida no sentido de desconfiança, no sentido de descredibilidade. Então, isso são consequências do pecado. E em relação à questão de Deus, de vez em quando Deus exercita a sua disciplina sobre as nossas vidas.
E o propósito da disciplina não é nos execrar, não é nos destruir, mas é nos corrigir. Assim como um pai que ama o seu filho, disciplina o seu filho para que ele não se torne um delinquente, o nosso Deus, ele nos disciplina quando nós nos exercitamos naquilo que não deveríamos nos exercitar. Muito bom, pastor, fenomenal. E quero agradecer muito, 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 muito. Espero que seja o primeiro de muitos programas. Eu espero que o senhor possa vir aqui um dia para conversar com a gente presencialmente também. E queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para quem está assistindo, para quem vai assistir futuramente, já agradecendo em nome do Manhã IPP e também da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, por o senhor estar conosco nesse momento e dedicar seu tempo com a gente. Eu que agradeço a honra, o privilégio de poder estar com vocês. Para mim é sempre uma bênção, de alguma forma, poder participar das atividades da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem sido uma bênção na vida de minha família, na minha vida, em meu ministério, e tem sido uma bênção também aqui na vida da primeira Igreja Presbiteriana de Pau dos Ferros. Por fim, eu gostaria de encorajar você que nos assiste nesse momento a meditar mais sobre a misericórdia de Deus. Quando nós meditamos sobre a misericórdia de Deus, nós temos a oportunidade de concluir sobre o quão privilegiados nós somos. Nós somos grandemente privilegiados por Deus no exercício de sua misericórdia sobre as nossas vidas, mas o fato de nós não termos ideia do que significa a misericórdia, como nós temos sido banhados por essa misericórdia, muitas vezes faz com que vocês e eu nos comportemos de forma artificial no exercício da misericórdia cristã. Então, medite mais sobre a misericórdia de Deus e você concluirá que você é um privilegiado, alguém extremamente abençoado. Por fim, exercite a misericórdia de forma prática. Quando nós exercitamos a misericórdia de forma prática, nós apontamos para o nosso DNA celestial, ou seja, para a nossa filiação celestial. Quando nós exercitamos a misericórdia para com aqueles que necessitam de misericórdia, nós damos às pessoas que estão em estado de miséria a oportunidade de encontrarem esperança no Deus da misericórdia. Permita que a misericórdia de Deus seja visualizada através de suas ações diárias. Deus continue aí abençoando a vida de vocês. Amém, pastor. Que presente divino esse banquete. Obrigada mesmo de todo o coração. Um abraço para sua família. Obrigada mesmo por estarmos juntos, que seja o primeiro de muitos. Obrigada, que Deus abençoe, pastor, o senhor também e a sua família, seu ministério. Amém. Muito obrigado pelo convite. Sempre que precisarem, aí estou por aqui. Eu sei que vocês têm aí excelentes pregadores, grandes mestres que têm abençoado a nossa nação inteira. Amém. Mas no momento em que precisarem deste pequeno servo, estou por aqui. Graças a Deus. Muito obrigado, senhor, é muito importante. Vamos precisar, sim. O corpo precisa de cada célula, cada parte, senão não dá, né? Amém. Obrigada, pastor. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Muito bom, gente. Muito bom. O tempo voou. Gostou do assunto? Falou ao seu coração? Deixa aqui para mim que eu quero ler depois os comentários também. Eu vou ler aqui. E agora a gente vai rapidinho ver qual é a boa ideia que a Cláudia trouxe para a gente hoje, que a Cláudia sempre traz uma boa ideia especial. Fala aí, Cláudia. Oi, pessoal. Bom dia. E aí, você gosta de ler? De ouvir histórias? E se for os dois ao mesmo tempo? Ler histórias de alguém? Então segura essa boa ideia de hoje. Biografias. Você tem lido alguma ultimamente? Elas são um bom jeito de conhecer histórias, se inspirar em pessoas e aprender com cada uma delas. No mundo dos cristãos, nós temos diversos pastores, missionários, homens e mulheres piedosos com biografias traduzidas para o português. A nossa boa ideia de hoje é que você crie o hábito de ler sempre uma biografia muito edificante. Depois, conta aqui pra gente o que você tem achado.
Essa foi a boa ideia de hoje e não esquece de deixar aqui sobre o que você gostaria de saber para a gente te trazer uma boa ideia. Tchau, tchau, pessoal! Muito bom, Cláudia. Cláudia sempre com uma ideia. Gente, é muita criatividade, né? Criatividade vem de Deus. Não sei de onde sai tanta ideia boa. E hoje ela falou de biografias. Que maravilha, né? Que bênção, Cláudia. Obrigada mais uma vez. E agora eu quero falar para vocês de um livro, a dica de livro de hoje, que é Ministérios de Misericórdia, do Tim Keller. Nesse livro, o Tim Keller ele mostra o modo bíblico de participar dos ministérios da compaixão. Cuidar de pessoas necessitadas é tarefa de todo cristão, da mesma forma que o evangelismo, o discipulado e a adoração. O autor, Tim Keller, ele abordando muitas questões complexas, ele ensina de que modo você pode realizar esse ministério vital como indivíduo, como família e como igreja. O Timothy Keller, ele realça como traçar um equilíbrio entre o custo de suprir suas necessidades e limitações de tempo e recursos, entre oferecer ajuda material e ensinar responsabilidade, entre satisfazer necessidades dentro da igreja e fora dela, além de outras questões relacionadas. Também, cada capítulo apresenta perguntas para debate e aplicação. Olha aí, um belíssimo instrumento para exercitar a misericórdia. Chama Ministérios de Misericórdia, do Timothy Keller. E é isso aí, gente. Voou o tempo, né? Eu tenho alguns avisos importantíssimos. Temos novidades, olha só. O culto de Ano Novo já está com as inscrições abertas. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros promove no dia 31 de dezembro um culto especial de Ano Novo. E a programação vai ter início às 22h30 e será realizada aqui na sede, que fica localizada nas Nações Unidas 6151. E a igreja está convidando a todos para participarem, levarem seus filhos, netos, amigos, para agradecer junto as bênçãos derramadas esse ano nessa vida, né? E na vida da igreja. E para participar, gente, as vagas são limitadas, precisa se inscrever no site ippinheiros.org.br/cultos. Já está disponível lá e, gente, são limitadas. Quer participar do culto de Ano Novo? Já se inscreve. E também no dia 25 de dezembro, o culto especial de Natal, que é da mesma forma do culto de Ano Novo. Para quem quiser, vai ter uma programação especial que começa às 20 horas e também será realizada aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, na sede, Nações Unidas 61, Avenida das Nações Unidas 6151. Tem endereço lá, tem todas as informações no site. E também convide seus filhos, suas famílias, seus amigos, né? É um momento bom para chamar os amigos também, né? E a palavra que vai ser pregada no dia 25 de dezembro é: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, sobre Isaías 9, versículo 6. Também se inscreve lá nos cultos. E também outro aviso é que estão abertas as inscrições para a Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual de 2021 com o tema Cheios do Espírito Santo para pregar a palavra com intrepidez. Gente, eu quero ver essa conferência. Meu Deus do céu, já vou me inscrever. Nessa conferência poderão participar outras igrejas, a interdenominacional, e também precisam se inscrever, né? Pode se inscrever outras igrejas para participar, para transmitir as palestras. Olha que interessante, gente. Se você tem igreja aí da sua cidade e você quiser retransmitir, você também pode inscrever sua igreja para retransmitir essa conferência aí na sua cidade, no seu canal, aonde você quiser. Só entrar em contato com a gente. Olha quem vai pregar na conferência: reverendo Arivaldo Dias Casimiro, reverendo Augustus Nicodemos, reverendo Hernandes Dias Lopes, o reverendo Jeremias Pereira, também o Paulo Júnior, o Jung Cole e também pastor Ronaldo Lidório, reverendo Ronaldo Lidório. Olha só, lembra que as vagas são limitadas, tá? Ó o site, conferenciadeavivamento.org, só isso, conferenciadeavivamento.org. E aí você pode saber mais informações lá, é isso mesmo. Gente, campanha Faça uma Criança Feliz nesse final de ano, fazer a diferença na vida de uma criança, doando um brinquedo, roupas, livros infantis. É isso aí, é um movimento
criado pelo Grupo Missionários de Motomissionários, né, juntamente com a ONG Fábrica de Sorrisos, que fará a entrega de brinquedos às crianças numa comunidade carente. As doações podem ser entregues aqui na Igreja de Pinheiros. É isso aí, faça uma criança feliz. Qualquer informação pode perguntar para a gente também. E é isso mesmo. Gente, tem outra informação importante. Você sabia que a IPPTV tem sermões legendados em inglês? Essa é uma iniciativa da IPPTV e a Junta Missionária de Pinheiros. É só acessar a playlist e orar por esse projeto também. Compartilhe com seus amigos sermões em Libras. E também tem os aniversariantes do dia. Vamos lá aos aniversariantes, saber quem está de aniversário hoje. Parabéns para o André Toledo, nosso querido André Toledo, está de aniversário hoje, que Deus abençoe. Para a Denise Ribeiro também, o Felipe Lima, a Helena Maia e o Rodrigo Araújo, membros da Igreja Presbiteriana que estão de aniversário hoje, dia especial. Hoje, dia 10 de dezembro, que Deus abençoe muito. E também você que está de aniversário, que está em casa, receba também nosso abraço com muito carinho. E obrigado pela sua companhia, gente. É muito bom estar com vocês. Eu vi os comentários aqui também, a Débora, a Vânia, Julião, está aqui, o Guilherme, a Silvane. Obrigada, viu, gente? É muito bom. Obrigado por abrir a porta da sua casa para a gente estar aí. Lembrando que a programação continua, daqui a pouco mais à tarde está indo ao vivo aqui no Sempre Juntos também. E a programação não para. Obrigada pela sua companhia. Eu espero você amanhã aqui para falar dos desafios, né, de uma pessoa dos desafios da vida. Eu não vou dar spoiler do assunto para te encontrar aqui amanhã de manhã às 10 horas, tá bom? Obrigada, fique com Deus e até amanhã.